é Márcia Maria em mais um programa Simples Assim. Aproveitando, peço para que você deixe o seu like, o seu comentário aqui sobre o programa. E, gente, eu tô com uma pessoa aqui muito especial, é o Diego. Ele trabalha na polícia, nos protegendo. Diego, é uma honra. Fala para nós o que você faz atualmente dentro da, da polícia. Nós sabemos que tem a Polícia Civil, Polícia Militar e outras denominações mais. Fala um pouquinho da sua profissão. Bom, lá, muito obrigado, né, de antemão aí, muito obrigado pelo convite. E atualmente eu estou trabalhando na Companhia de Ações Especiais, né? A gente lida diretamente aí com criminalidade ultraviolenta, né? Então, são uma das vertentes aí da Polícia Militar, né? Então, a Polícia Militar é dividida em batalhões, companhias, né? E a Certo. companhia que eu trabalho é a Companhia de Ações Especiais. Então, a gente trabalha aí no comando, subordinado ao Comando de Policiamento de Área Metropolitana 9, né? Então, a gente faz toda a parte aí da região leste, né? A gente fala a região sudeste da capital, né? Então, essa parte aí é a parte que a nossa companhia abrange aí, apoiando 3 batalhões, né? Uma região bem grande. Então, atualmente eu estou cuidando de toda a parte de treinamento, de planejamento de operações da companhia, né? Juntamente Certo. com com os demais policiais lá que trabalham com a gente. E eu estou nessa companhia já faz 2 anos, né, praticamente, né? Vai fazer 2 anos aí em janeiro, desde a sua fundação, né? Eu fui o terceiro a chegar aí, né, desde a fundação Oxe, da companhia. Então, estou até hoje, né? Em janeiro aí, eu faço 2 anos de Companhia de Ações E Especiais. assim, como que fica a adrenalina? Como que é trabalhar com essa adrenalina o tempo inteiro? A hora que recebe uma ocorrência, você tem que sair correndo. Como que funciona o emocional de vocês? Bom, assim, a gente preza muito pelo treinamento, né? O treinamento, ele ajuda bastante a gente a lidar com esse tipo com controle, né? O medo, Certo. obviamente, é um mal necessário, né? A gente tem É que o ter mal medo, necessário, porque se você não tiver sim. medo, você comete erros. E o Sem erro, para nós, dúvida. pode ser fatal. E assim, Exato. mas a gente tem que ter um controle desse medo. Mas cada dia é uma emoção nova, uma adrenalina nova, né? Eu sempre trabalhei em grupos especializados, trabalhei no 2º Batalhão de Choque e agora na Companhia de Ações Certo. Especiais, então são sempre ocorrências de grande magnitude, são ocorrências aí diversas e ocorrências que têm um grau elevado de dificuldade, né? Então, a gente tem que sempre tem que buscar o preparo, sempre buscar se aprimorar, né? Para poder fazer a execução das nossas missões aí da melhor maneira possível. Gente, o Diego, ele montou algo. Não sei se tem outras, mas assim, para mim, eu nunca tinha ouvido falar. É uma academia voltada para treinamentos, tanto de policiais quanto de pessoas comuns, né? Comuns assim como eu. O que é pessoa comum? Gente, como eu, não sei lidar com absolutamente nada. Tem pessoas que têm pavor de sangue, mas enfim, explica um pouquinho o que é a sua academia e da onde surgiu essa ideia de montar uma academia para atender a população. De uma certa forma, ele me explicando, gente, como funciona a academia, eu fiquei encantada, né? Confesso. Bom, a Tactical Academy, né, é o nome da nossa academia, né, da nossa empresa, da nossa escola, né? Ela surgiu em 2021, no dia 10 de julho de 2021, né? E eu vi a necessidade do quê? A gente é treinado para poder combater o crime, né? Certo. Porém, a criminalidade, ele também vai efetuar disparos, Infelizmente. infelizmente, na nossa Aham. direção. Aí eu penso Exato. assim, e se eu for atingido? Se o meu Sim. companheiro de viatura for atingido? Se alguém da minha equipe for atingido? Então, eu pensei assim, eu tenho que me preparar para esse tipo de cenário, para um cenário de crise no qual aconteça isso aí. E aí eu falei assim, putz, mas eu estou preparado. E os outros? Sim. Como que eu posso ajudar o outro policial lá a também se preparar para esse mesmo tipo de cenário? Aí eu pensei Sim. assim, acho que está na hora da gente expandir um pouco e abrir um leque no Brasil que é meio complicado, né? Um leque que não é muito falado no Brasil, que era o APH tático, né? O atendimento pré-hospitalar tático, que Tá. é o uso de equipamentos e ferramentas, né? Para a gente poder atender um policial, um operador, um cidadão aí que foi ferido e até deixar ele estável até
o socorro chegar e até né? a gente poder levar ele para um hospital. Então, eu busquei conhecimento fora do país, busquei conhecimento aqui no país com os principais médicos aí, médicos operadores, né, médicos de combate que tem no Brasil, né, que foram buscar em doutrinas e diretrizes no exterior, até porque é algo muito novo no nosso país, né? A cultura do APH, a gente fala assim que ela praticamente iniciou no nosso país lá em 2018. Certo. Então, agora que a gente está expandindo um pouco mais na instituição, né? Nas instituições, seja nas Forças Armadas ou nas polícias aí, nas guardas municipais, né? Então, agora que a gente está expandindo. Então, surgiu esse projeto, né? E a gente preza muito pelo propósito que a gente tem, né? Pela nossa missão, que é de salvar vidas. Deixa eu te fazer uma pergunta, te interrompendo. Para o público leigo, o que é a sigla que você falou? O APH tático, ele é o atendimento pré-hospitalar em um ambiente tático, em um ambiente de combate, né? Certo. Então, a gente... Que o ambiente de combate pode ser na rua, né? A pessoa está falando em ambiente de combate, ela pode achar que ela está ali confinada, mas não. Você está na rua, você foi alvejado, é um ambiente de combate ali. Hoje no nosso país, né, a gente vive uma realidade... né, para deixar isso... Eu tô entrando nesses detalhes, porque quem está nos assistindo, de repente ele fala, nossa, mas o que é esse ambiente? Não, gente, esse ambiente é um ambiente aí de rua. Você sai para comprar um pão, de repente você é alvejado ali, né, sem nem saber. A gente entende um ambiente de combate, né, hoje... tendo na mídia aí uma guerra, né? A gente entende a guerra da Ucrânia, a guerra lá no Irã, Israel. A gente pensa nisso aí como um ambiente de combate. Mas a gente... Estamos vivendo, né? Exato. Se a gente abrir o olho para o nosso país, a gente tem um ambiente de combate nas nossas ruas. Exatamente. Ou seja, todos os dias você sai para algum lugar, você corre o risco de ser assaltado. Sim, de alguém vir roubar seu celular. Não, dentro de casa, é o que mais está acontecendo, infelizmente. Exato. E aí, assim, todo mundo está sujeito. Sim. A gente pensa, assim, que o militar, ele pode estar mais sujeito pelo combate direto à criminalidade. Sim, ele está ali de frente, né? Ele está como você havia comentado anteriormente, na conversa atrás, vocês estão aqui na barreira. Isso, né? A gente costuma dizer que a gente é a última barreira entre a ordem e o caos, né? Sim. Então, ali quem segura e protege a população de bem é a polícia, né? Então, a gente está lá segurando, combatendo o crime diariamente, né? Mesmo que muitas das vezes, assim, a população pode falar assim, mas aumentou a criminalidade, cadê a polícia? Cadê a polícia? A polícia está lá. É que o aumento é muito grande. Infelizmente, então, a gente não consegue estar presente em todos os lugares, né? A gente faz o melhor trabalho possível com o que a gente tem. Exato. Então, assim, por isso que eu falo, vale a pena a população também se preparar. O nosso país, a gente perde muito nessa cultura do preparo. Será que a gente está preparado para situações de crise? Será que a população civil está preparada para um cenário de crise? E foi aí que a nossa academia começou a pensar e expandiu, né? A gente abre os nossos cursos para qualquer público, entendeu? Então, seja ele civil, militar, profissional de segurança privada, bombeiro, enfermeiro, médico, a gente tem muitos alunos médicos. E, assim, a população chega lá, a população civil chegou um civil lá para fazer o curso. Ele fala assim, nossa, que legal, nunca esperava que era isso, tá? Eu vim fazer o curso, mas eu não esperava, estou muito mais preparado, vou trazer minha esposa, posso trazer meu filho, pode trazer... Ele fica pensando bem, porque ele fala assim, eu estou saindo daqui... Eu vou deixar preparado. Porque, assim, você fala assim, não é questão do pessoal comentar e falar... não, eu não vou fazer porque eu vou imaginar que... Não quero nem imaginar que isso venha acontecer comigo. Mas não é assim que funciona. Exato. Né? Nada como preparo, nada como conhecimento. Porque pode acontecer algo do teu lado e você pode salvar aquela vida, né? Exato. É melhor a gente ter e não precisar do que precisar e não ter. Exatamente. Isso é um fato que é legal a gente falar pro pessoal que, assim... A gente fala assim, mas como que eu vou fazer um curso que é para polícia? Não, o curso não é para polícia, o curso é para você. Exatamente. O polícia, ele pode usar muito mais que você, mas você está preparado. Exato, é bom você deixar isso bem claro, né? O curso Gente, o curso é para quem quer
conhecimento. Isso, Então, exato. você não precisa ser um policial, Não. mas você pode ter um conhecimento aí, um conhecimento a mais, um conhecimento que pode salvar a vida do outro, pode salvar a tua vida, pode salvar a vida de quem você gosta tanto, né? Exato. E a gente pensa assim, o brasileiro ele tem muita da cultura do comigo não acontece, né? Exatamente. E isso é um problema, porque assim, a gente pensa comigo não acontece. Quantas escolas aí sofreram ataques de agressores ativos ao longo dos últimos anos? Exatamente. Quantos shoppings foram assaltados aí com roubos a joalherias? Quantos bancos foram assaltados? Cidades sitiadas? Exato. Pessoas sendo feitas de escudo humano? E assim, será que a população está preparada para, no caso de ela sofrer aquilo lá, ela estar naquele cenário caótico? Sim, Será que ela está preparada para, ela sabe o que fazer se ela for atingida, se ela for ferida? E hoje, assim, por muito pouco, por mínimo possível, um bandido, um criminoso está efetuando disparo na população. Sim. Por um celular, infelizmente, por nada, por né? nada. É só você olhar feio e pronto. Exatamente. Né? E aí que a gente pensa assim, quanto mais pessoas preparadas no mundo, melhor. Certo. Porque eu penso assim, eu estou preparado, mas e se eu for atingido? Será que a pessoa que está do meu lado vai saber o que fazer? Exatamente, Eu posso andar com exato. todo o equipamento que eu trouxe aqui, ó. Todo o equipamento está comigo. Mas e se eu for atingido, se eu perder O amigo não consciência estiver do e lado, pronto. ninguém tiver preparado do meu lado? Putz, vamos supor que eu estou inconsciente lá, fui atingido, estou inconsciente. Ninguém do meu lado sabe o que fazer. Eu vou estar com o equipamento lá e aí Exatamente. não tem ninguém que possa fazer. A gente fala que tem um trinômio, né, que a gente usa muito, que é o homem, o equipamento e o treinamento. Se um deles falha, acabou, é uma catástrofe, entendeu? Então, a gente gosta muito de, nos cursos lá, eu falo bastante desse trinômio. Então, não adianta nada eu ter o homem, eu ter o equipamento e não ter o treinamento, ou eu ter o treinamento e não ter o equipamento. Então, se uma dessas partes da pirâmide falhar, né, do nosso triângulo falhar, aí a gente não tem... E é uma coisa interessante, né, Diego? Por exemplo, eu posso fazer o curso, digamos que eu tenha a minha filha, tem esposo, e eu quero fazer o curso. Eu posso fazer o curso, me aperfeiçoar e posso passar esse conhecimento para quem está ali do meu lado, para quem convive comigo. Então, assim, você termina ampliando e assim aquela pessoa que, para quem eu dei o curso, ela pode passar para outro, que pode passar para outro, e aí se cria como que se diz? Uma rede do bem, vamos dizer assim, de proteção, né? Exatamente, a gente pensa assim, a gente fala assim, o conhecimento nunca pode ficar guardado. Exato. Você sempre tem que transmitir esse conhecimento, você tem que passar o conhecimento para o maior número de pessoas possível. Quanto mais pessoas preparadas, melhor. O mundo se torna mais seguro. Né? Então, e assim, a gente pensando assim, com quem que eu saio diariamente? Eu tô com a minha namorada, tô com o meu pai. Se eles não tiverem preparo, e aí? Só tem eu preparado lá? Exatamente. Num confronto, alguma coisa assim? E aí, o que vai acontecer? Eu sei que eu tenho a capacidade, tenho o conhecimento e o equipamento para poder ajudá-los. Mas e eles? Exatamente. Se eu não preparar eles, como que vai acontecer? Como que vai acontecer? Exatamente. Então, o ideal é assim, que esse conhecimento seja amplamente divulgado. Vou ensinar pelo menos o básico. Não consigo passar com uma teoria muito aprofundada, tá? Não, mas o básico, se você ensinar o básico, ele vai funcionar. Exato. Entendeu? Pelo menos ali para aquela situação de crise, ele vai funcionar. Aí assim, ela fala, eu quero aperfeiçoar mais. Leva ele lá para fazer o curso com a gente. E deixa-me te fazer uma pergunta. Hoje, o curso, a durabilidade dele é de quanto tempo? Quantas horas ou quantos dias? Quanto tempo? Bom, o nosso curso hoje tem duração de 10 horas. Certo? A gente segue a diretriz internacional e hoje a gente tem no nosso país, né, uma diretriz do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A gente tem uma portaria 98 de 2022, né, uma portaria que regula o APH tático no Brasil e ela fala, né, ela classifica todo o currículo, toda a grade curricular. E então, o APH tático ela separa em níveis de acordo com graduação, de acordo com unidades. Então, a gente segue a diretriz básica do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que tem duração de 10 horas, certo? Com todos os equipamentos que é passado, e é a mesma diretriz do Comitê Internacional, que é a diretriz do Comitê do TC3, que a gente fala, né? Que é o Tactical Combat Casualty Care, que é a regulamentação americana,
que fala sobre o atendimento pré-hospitalar tático nos Estados Unidos. Então, assim, a diretriz do Ministério da Justiça, ela pegou basicamente, praticamente tudo do TC3 Tá. e aí pôs no Brasil, assim, falando assim, ó, agora vocês têm que seguir esse currículo. A gente tem 10 horas de conteúdo de aula, mais 2 horas de simulação. Então, ou seja, a gente simula ocorrências para que nosso aluno seja levado a uma realidade ali, né, um próximo, pelo menos, da Certo. realidade de como Uhum. que ele vai atuar numa situação de crise, numa situação de estresse. Então, a gente estressa o nosso aluno, né? A gente tem Tá. diversas maneiras aí de estressar alguns fatores estressores para o nosso aluno, e aí a gente coloca ele numa situação no qual ele tem que resolver. Então, a gente tem 10 horas de conteúdo, mais 2 horas aí de simulação. Interessante. E você tinha comentado comigo também que vocês dão certificado. Esse certificado, ele foi validado, é isso? Isso, nós temos... São 2 certificados, né, que a gente emite para o nosso aluno, sendo um deles de reconhecimento internacional, né? Eu sou um instrutor credenciado no Colégio Americano de Cirurgiões, então a gente passa essa certificação para o nosso aluno aí, uma certificação internacional. A gente repassa ela e para os militares, né? O militar gosta bastante, a gente fala do brevet, né? Para colocar na farda, para Certo. mostrar que ele fez o curso. Para todo mundo a gente entrega esse brevet. Por mais que a pessoa seja civil, pelo menos ela guarda lá, ela tem Certo. o seu brevet também. Nosso curso ele entrega um brevet. E assim, para deixar, gente, para deixar bem claro para vocês de o quão o curso ele é sério e de credibilidade, a credibilidade do curso, né? Porque uma vez que você emite um certificado, e esse certificado ele é válido, ele tem todo um respaldo, então tá aí a credibilidade do curso e que vale a pena. Sim, é uma coisa que a gente preza muito, né? Eu costumo falar assim que eu já fiz muito curso de APH, muito curso não só de APH, mas de outras coisas, e a gente fala assim, a gente não gosta de vender fumaça para o nosso aluno. A gente mostra para ele a realidade baseada na nossa experiência. Então, ou seja, Certo. eu tenho uma experiência operacional, uma experiência que eu vivi aí, que eu vivo diariamente, né, na polícia, e assim, eu passo para o meu aluno aquela realidade. É o que ele vai usar, a gente não inventa nada e é tudo que tudo o conteúdo do nosso curso é o que a gente diz, medicina baseada em evidências. Então, não é porque eu quero, é porque tem um estudo científico por trás daquilo que fala que aquilo ali é exatamente o que vai funcionar. Não é o que saiu da sua cabeça. Não é nada de achismo nem nada. Exatamente. É a medicina baseada em evidências. Que é isso, gente, que é de extrema importância, né? Porque você tem aí, você pode ter vários outros cursos aí, mas não alguém com a graduação que você tem aí, com a credibilidade. Aqui, nós temos um boneco aí, você está simulando o que aqui? Isso, aqui a gente está fazendo uma parte aí que é uma das partes da mnemônica, né, do acrônimo mnemônico que a gente usa, né, do protocolo MARCH que a gente usa, que é para ferimentos no tórax, né? A gente veio aí um boneco com um selo de tórax e aí tem um aluno nosso aí fazendo uma manobra chamada toracocentese de alívio, né? É um aluno nosso aí que ele tem essa manobra, ela é respaldada, né, pelo Conselho de Enfermagem, então os enfermeiros aí eles podem realizar essa manobra e a gente passa essa manobra para alunos já de um curso de um nível mais avançado, entendeu? Não no nível básico. Então, é uma manobra aí de toracocentese de alívio prevista nas diretrizes lá do comitê, né? Então, a gente tem essa manobra e ele está fazendo isso aí. Para o curso de nível básico, a gente passa o quê? O uso do selo de tórax, então, que é essa ferramenta aqui, ó. É um selo que é para evitar que o ar, né, quando se toma um disparo no tórax, né, o ar externo ele começa a entrar, né, digamos assim, pela caixa torácica, preenchendo os espaços vazios do tórax, e ele pode gerar uma patologia chamada pneumotórax hipertensivo. E é uma das causas de morte evitável que a gente tem no APH tático, né? Então, a gente utiliza desses equipamentos para poder fazer o controle e evitar esse pneumotórax hipertensivo, né? No curso, a gente abrange muito bem, assim, na parte teórica e prática, essas partes, né? Então, o nosso curso é dividido também em teoria e prática. Essa parte aí que a gente está vendo na imagem já é a parte prática do curso. Certo. Então, já é uma parte que o aluno põe, né? A parte que os alunos mais gostam, que ele fala assim, ó, tudo que eu vi aqui na parte da manhã, na parte teórica, é a hora de botar a mão na massa mesmo. Né? Então, aí é o nosso aluno fazendo aí, realizando
esses procedimentos. Perfeito. Lembrando, gente, que é para pessoas leigas também. Você não precisa ter estudado enfermagem, você não precisa ser enfermeiro, não precisa ser policial civil, nem nada. É para pessoas comuns como nós, Isso, tá? qualquer um pode realizar o curso. E assim, a pessoa fala, mas eu não sei nada de anatomia, não sei nada de nada. Pode vir que vai sair do zero e aí você vai ter uma evolução que vai ser surpreendente para você. Sim, Com porque é o certeza você vai sair de conhecimento, lá gente, é o preparado. conhecimento. Exato. Vamos ver a próxima foto, Dani? Esse aqui é o torniquete, né? Nós temos um aqui. Explica pra gente aqui o que é, como funciona. Nome torniquete. Então, o torniquete a gente já sabe que é aquilo que faz para prender o sangue, é isso? Isso, esse aí é a ferramenta que todo mundo que Aqui, ouviu ó. falar de APH tático já sabe que tem um torniquete envolvido. O torniquete, Uhum. ele é uma ferramenta, né? Ele é um equipamento que a gente utiliza para poder fazer o controle de grandes hemorragias em membros, né? Sejam eles membros superiores ou inferiores, né? Braços Certo. ou pernas. Então, essa é uma ferramenta que foi amplamente estudada, já foi abominada e agora Uhum. voltou ao cenário do APH tático, né? Porque, assim, antes a gente pensava o quê? Tinham poucos estudos e aí falava assim, ó, colocou um torniquete, vai ter que amputar o braço. Isso Uhum. aí, muita gente falava isso aí, mas os estudos mostraram que a eficácia do torniquete, ela é muito, muito, muito grande. E o tempo que a gente tem, né, de aplicação é muito pequeno e a gente precisa de Certo. muito tempo, a Uhum. gente precisa muito do tempo no APH tático, porque o tempo Sim, é crucial para nós. Quanto mais tempo sim, perdendo sangue, menos chances daquela pessoa exatamente. sobreviver. Então, o torniquete é uma ferramenta rápida. Então, a gente consegue fazer um controle de hemorragias, principalmente em braços e pernas, né? O uso dele, né? Para braços e Uhum. pernas, para membros superiores e inferiores. Então, a gente consegue fazer um controle muito rápido de grandes hemorragias. E a gente pensa, né? Vendo o cinema aí, a gente... tomou um tiro na perna, tomou um tiro no braço, não vai acontecer nada. Mas se pegar alguma artéria, é um sangramento Sim. que não vai cessar só com Não, pressão. Então, você exatamente. precisa de um equipamento dedicado. E o torniquete veio justamente para isso. E esse torniquete que está aqui na mesa é um torniquete de fabricação nacional. A gente acha, né, a maioria dos Certo. equipamentos de APH tático importado, né? Mas nós temos equipamentos nacionais e esse é o torniquete Desmodos, né? Então, um torniquete de Aqui, fabricação gente, ó. nacional, um torniquete excelente, de Uhum. excelente qualidade, né? Então, o torniquete que eu uso no meu dia a dia, que eu uso na Companhia de Ações Especiais. A Companhia de Ações Especiais aí nós temos, cada operador, cada policial tem um desse aí, dessa marca. Tá, Então, mas só operações especiais. O policial civil comum não tem. então, Deveria ter, mas não tem. exato, assim, o que acontece? A gente está vendo aí uma evolução muito grande nos Certo. equipamentos da instituição, né? Porém, ainda não tem equipamento para todo mundo. Tá, Na perfeito. companhia, nós recebemos aí esses equipamentos, né? A gente fez um pedido de compra e conseguiu os equipamentos, certo? Perfeito. Algumas unidades já têm, mas assim, a gente sabe que não é para todos. Mas o Tá. policial, ele sabe o valor da vida dele. Sim, Então, tem muitos policiais aí que estão desembolsando do próprio bolso para comprar o seu equipamento, né? A mesma coisa que a gente certo. pensa nos cursos, né? A instituição, ela não consegue ministrar o curso para todo mundo, mas eles dão algumas instruções, tudo, mas se o policial ele quiser ampliar a sua gama de Exato. conhecimento, aí ele retira lá do próprio bolso. A gente costuma, né? Na tática lá, a gente costuma dar para o policial a oportunidade de fazer o curso, a gente diminui custos, a gente sabe como que é questão de Sim, salário, eu sendo policial militar, eu sei como que é a questão de salário, então a gente abre uma margem muito grande aí para o policial vir fazer o curso com perfeito. custo bem diminuído, Sim. entendeu? Então a gente sabe do que cada um passa, né? E a gente quer o quê? Que mais pessoas E estejam assim, né? preparadas. Eu imagino assim, gente, o policial civil, você tá em dois ali e daqui a pouco um ser alvejado e você não saber o que fazer ali, ficar aguardando socorro, deve ser desesperador, além de traumatizante, né? Eu acho que eu costumo dizer que, para mim, a cena que mais impacta é ver uma farda suja de sangue, né? Então, assim, É, você vê a farda suja de sangue, você vê o seu parceiro lá, o que a gente fala, o nosso irmão de farda lá, é, numa situação dessa. E, principalmente, assim, o que me deixaria muito mal é ver ele na situação e não saber o e que não fazer. saber o que fazer. Isso acabaria comigo, assim. Aham, Foi um dos motivos de eu ter me especializado nessa área
de atendimento pré-hospitalar tático. Então, ver um irmão ali, ou a pessoa que convive com você, que está ali com você na luta diária, você perder ele na sua frente é muito algo traumatizante. muito Aqui, crítico. gente, nós estamos vendo aqui. Isso, aí a gente tem a nossa mnemônica, né? A gente trabalha com uma mnemônica chamada mnemônica MARCH, que é um acrônimo que ele fala uma sequência de ações que a gente tem que fazer no atendimento pré-hospitalar. Certo. Então, aí a gente tem na letra M, né, o controle de hemorragias maciças, né? Ele é em inglês, né? Então, a gente traduz ele para o português, mas mantém as letras aí conforme o inglês, né? Então, a gente tem o controle de hemorragias maciças, as vias aéreas, respiração, circulação e hipotermia e ferimentos na cabeça, né? Então, a gente tem aí essa mnemônica. E isso ajuda muito o nosso aluno, né? Ajuda muito o operador lá a decorar a sequência que ele tem que fazer. Exato, porque a gente tem essa sequência justamente dessa forma pela criticidade, né? Por ser crítico o estado de uma vítima com hemorragias, aí posterior, uma vítima que tem alguma obstrução de vias aéreas. Então, ele vem das causas de morte evitável que possam acontecer mais rápido para as que demoram mais para acontecer, entendeu? O interessante é que tudo isso, gente, se aprende no curso em 10 horas. Em 10 horas de curso. 10 horas de curso, né? O APH tático, eu costumo dizer que ele é feito para ser muito rápido, né? Então, toda a nossa atuação tem que ser rápida, tem que ser objetiva, então não tem muito o que a gente ficar dando volta. É rápido, objetivo e sucinto. A gente tem que estabilizar aquela vítima, tirar ela daquele ambiente e levar ela para o hospital, que aí tem muito mais recurso, tem muito mais aparato. Né? No campo de batalha, digamos assim, o campo de batalha é limitado. Então, os recursos são limitados. Então, a gente tem pouco equipamento, mas o equipamento que funciona. Então, a gente tem isso aí para poder levar aí pro nosso operador e fazer com que ele se estabilize e chegue com vida no hospital. Aqui, Dani, volta na foto anterior, por favor. Não, na anterior. Essa, deixando aqui um pouquinho. Nós temos estamos aqui com o torniquete, que aqui na foto está em azul. O que são isso aqui que você trouxe? Bom, eu trouxe alguns equipamentos aí que eu uso no meu dia a dia, né? Esses daqui são equipamentos de controle de hemorragias, né? Que é o que a gente usa aí na letra M. Então, aqui é uma gaze de preenchimento, né? Ela possui um agente chamado agente hemostático, então é um agente que ajuda aí a você cessar a hemorragia, a você controlar aquelas hemorragias. Aqui em cinza é uma bandagem do tipo israelense, né? Uma bandagem de pressão. Então, é uma bandagem que ela mantém uma pressão no local lá. Então, após a aplicação da gaze de preenchimento, a gente faz um empacotamento aí, podendo utilizar a bandagem do tipo israelense. Essa aqui também é uma bandagem do tipo israelense. Aqui a gente tem outra gaze de preenchimento também para controle de hemorragias, porém essa sem o agente hemostático. E aqui nós temos um selo de tórax, né? A gente tem o selo que passou naquela imagem lá do nosso aluno lá fazendo a realização da aplicação. É esse selo aqui que a gente tem. E a gente tem outros diversos aparatos aí, equipamentos do APH tático. E para cada letra da mnemônica, né, do protocolo, a gente tem um equipamento específico, né? Então, a gente tem os equipamentos que são específicos para cada letra. Isso que é bem bacana do APH tático. Então, para confundir é muito mais difícil. Você tem os equipamentos certos para cada... Esse aqui é nacional, esses daqui são importados. Isso. Você não vende na tua academia, é isso? Não, a gente tem parcerias com empresas que importam, né, esses equipamentos e fazem a revenda, né? A gente tem uma parceria grande com a empresa fabricante de torniquete, a Desmodos, e a gente tem parcerias também com as empresas, as importadoras dos equipamentos. A única coisa que a gente tem lá à venda são as bolsas que a gente utiliza para guardar os equipamentos. Então, bolsas, né, a gente chama IFAK, né, que é o Individual First Aid Kit. Então, é uma bolsa que você coloca todos os seus equipamentos. Então, a gente tem isso aí lá à venda, porém, os equipamentos a gente não vende, né? A gente passa aí para os nossos parceiros e eles revendem esses equipamentos. Entendi. Agora, passa a próxima, Dani. Aqui, o que é essa foto? Bom, essa aqui já é no nosso novo centro de treinamento, né? A gente está com um novo centro de treinamento que lá dentro a gente consegue ministrar uma gama de cursos um pouco maior. Então, a gente não está só no APH tático, a gente também está
com o curso de combate em ambiente confinado, né? Então, o curso é excelente aí para policiais militares, civis, guardas civis, o pessoal da segurança privada também, né? Porque é um curso mais operacional, mais tático, né? Tá. E também para a gente ver, né? Hoje no Brasil cresceu muito o número de atiradores, né? De CACs. Então, uma pessoa que tem lá a sua arma em casa é um curso muito bom, porque para que ele defenda a sua casa. Então, é um curso que a gente ensina Interessante, não? técnicas de combate em um ambiente confinado. E a nossa casa é um ambiente confinado. Tá. Então, a gente passa todas as técnicas aí. E a gente montou uma casa dentro do nosso centro de treinamento. E essa visão é a que eu tenho quando eu estou ministrando o curso, que eu fico vendo por cima, né, dos nossos alunos. Eles vão passando na casa embaixo e eu tenho a visão ampla de cima para ver Que todas as técnicas dele. interessante. Então, eu consigo ver aí uma visão macro, né? Então, eu consigo ver toda a parte de angulação que eles fazem, se eles foram vistos pelo inimigo ou não, como que eles estão fazendo aquele tipo de entrada, se eles estão Sim. varrendo todos os cômodos de forma precisa, né? Então, é uma visão muito ampla que eu tenho do cenário deles, né? Então, aí, assim, é possível a gente corrigir todas as técnicas dele, aprimorar, né? Aprimorar sempre as passagens, cada passagem que o nosso aluno faz, cada passagem prática que ele faz, a gente consegue aprimorar bem. E Poxa, muito interessante. e isso aí é tudo dentro do nosso centro de treinamento. Uhum. E no curso de APH tático também, eles utilizam essa casa que a gente tem, né? Então, eles utilizam para poder fazer as simulações. Então, as simulações ocorrem todas aí dentro. Então, Nossa, o aluno que super está legal. esperando, ele não sabe o que está acontecendo lá dentro. Uhum. Só quem está lá dentro mesmo para saber, porque é tudo fechado. Ele não sabe, só quem está lá dentro. Gente, tá parecendo, não tem É um esporte até em que você atira no outro. Isso, chama Airsoft, Paintball, tem, é bem Exato, parecido é bem mesmo. A gente parecido. utiliza, os equipamentos que a gente utiliza para simular são equipamentos de Airsoft. Ai, que interessante. São equipamentos, porque são equipamentos de uso barato, né? E são equipamentos não letais. Então, a pessoa ela vai conseguir sentir, não vai se machucar. Obviamente, a gente usa todo equipamento de Sim. proteção, óculos de proteção. Não vai se machucar e ele vai conseguir ter aquela visão da simulação. Do jeito que você está falando, gente, tá me lembrando aqui, para você que está nos ouvindo, agora que é férias, tá aí algo legal para molecada, né? Para os pais fazerem junto com seus filhos, né? Porque a partir de quantos anos aqui, vamos dizer, essa técnica aqui, a partir de quantos anos que a pessoa poderia estar indo lá e ter esse tipo de treinamento? No curso de APH tático, a gente permite, né, que pessoas, que adolescentes, né, de 16 anos em diante façam com os pais presentes, né? Então, os pais dos adolescentes vão lá e fazem o curso, né? A gente vai ter uma turma no mês de julho agora, no final do mês, de adolescentes que estão estudando para prestar concursos militares. Então, são Gente, aí, ó. inúmeros adolescentes aí que estão estudando para concursos militares, né? No Instituto Pré-Militar, né? O IPMIL, e eles vão realizar o curso de APH tático. Por quê? Eles já atuam como bombeiros, mirins, e estudam para o concurso. E aí, quando eles chegarem lá, né? Quando eles efetivarem a sua aprovação, eles já vão chegar lá preparados, né? Eles vão chegar muito mais preparados que os outros, né? Então, assim, e até mesmo para a rotina diária deles, né? Vamos supor, uma escola. Quantas pessoas têm preparadas dentro de uma escola? Sim, gente. Entendeu? Então, assim, é muito importante. Nos Estados Unidos, eles já têm essa cultura. Então, o programa Stop the Bleed, que é do Colégio Americano de Cirurgiões, ele ajuda, ele ensina, né, crianças e adolescentes a controlarem hemorragias por conta da incidência de agressores ativos em escolas. Então, assim, é uma cultura diferenciada, né, de evitar o mal maior, né? Então, assim, é uma coisa que é muito legal a gente expandir no nosso país também essa cultura. Então, você fala, mas meu filho é menor de idade. Mas ele não pode estar lá numa festinha do amiguinho e acontecer um acidente. Ou então ele pode estar na escola dele e acontecer um acidente. Não é melhor que ele esteja preparado para essa situação? Exato. Então, assim, a gente pensa muito em segurar os adolescentes. Não, porque não pode, porque muito novo, mas acontece com qualquer um. Exato. Entendeu? Então, assim, a gente está sujeito. E do mesmo jeito que o adulto está sujeito, o adolescente também está sujeito a acontecer. Sim. Entendeu? Então, é melhor que ele esteja preparado. Gente, muito legal. De repente, aí o pessoal fazer uma turminha aí de
Meu, pega uma turma aí de uns 10 aí e fala, vamos lá, brincar de airsoft, aprender. E Aprende aprender. brincando. Aprender A gente fala, vai brincando, né? aprender lá, ó, vamos, depois vai ter a simulação. Na simulação ele vai falar assim, Gente, porque agora... eles estão aqui no Tatuapé, na Anália Franco, né? Isso, Você está aqui pertinho, a gente está ó. no Anália Franco, né, na zona leste de São Paulo, mais voltado quase para o centro do que zona leste Aham. propriamente, né? Mas a gente está bem próximo do Shopping Anália Franco. O nosso centro de treinamento fica a 5 minutos do Shopping Anália Franco. Tá aí, depois ele vai deixar o contato aí pra quem queira, mas olha, tô adorando. Agora passa a próxima foto. Aqui vocês também ensinam a pessoa a mexer em arma, Isso, a gente também a tem o tiro. curso de tiro, né? A gente tem os Sim, cursos básicos de tiro, cursos avançados de tiro. Então, a gente tem, o nosso aluno, ele vai aprender o manejo de arma, né? Então, esses cursos não são no nosso CET, o curso de tiro propriamente dito, né? certo. Ele é um curso em um stand em São Bernardo do Campo, um stand parceiro nosso, mas lá a gente efetua mais de 50 Certo. disparos aí por curso, né? Por turma. E arma grande também? Também a gente tem cursos aí voltados para o uso Certo, de armas longas, né? Aqui certo. no nosso CT, como a gente usa equipamento de airsoft, né? Dá para ver aí que a ponta do equipamento ela é de uma cor diferente para Sim, representar que é um equipamento de treinamento, né? certo. E por conta, né, quando a gente tem um disparo real, o ambiente tem que ser preparado para aquele Sim, disparo. sim. Então, assim, a Aham. gente tem que ter um ambiente seguro, controlado, para que Sim. aconteça esse tipo de treinamento. No nosso ambiente, a gente consegue com equipamentos não letais, né? Com equipamentos de simulação, que é o caso do Airsoft. Então, para quem tiver interesse, a gente também ministra esse tipo de curso, né? A gente também prepara o aluno para estar apto a utilizar a sua arma de fogo. Certo. Gente, é um curso completo aí. É, Diego, embaixo do seu copo tem uma frase aí. Fala algo sobre essa frase. Bom, aqui no meu copo tem a palavra Pode fé, né? mostrar lá. Ó, tem a palavra fé, né? E assim, a palavra fé, para o que eu trabalho, é a palavra principal para nós, né? A gente tem que ter fé, tem que buscar, né, aquilo que a gente acredita, né? Então, Sim, no meu caso aí, eu acredito em Deus, né? Então, eu busco muito conversar com Ele, pedir proteção para mim, para minha família, para os meus irmãos de farda, né? Então, assim, se a gente não tiver fé, a nossa vida não tem jeito. E eu costumo dizer assim, que Ele é o caminho, a verdade e a e a vida, né? vida. Então, não tem como. Então, fé para mim é o que me move. E de antemão, eu falo assim, o simples fato de você parar para pensar, meu, se acontece algo com o meu colega ali e eu não poder socorrer, o que que eu posso fazer para que isso não aconteça? Eu já falo para você que você está de parabéns, que Deus ilumine muito o seu caminho, porque essa academia ela veio para somar e para salvar vidas. Né? É interessante assim, gente. O mundo que a gente vive, ele vive em torno de dinheiro. Nós precisamos de dinheiro para comer. Tudo tem um custo, né? Mas assim, o simples fato de você falar, não, eu vou fazer algo que possa beneficiar o outro de alguma forma, porque isso aqui, esse conhecimento que você foi buscar, e você falar, não, eu vou dividir esse conhecimento, eu vou trazer esse conhecimento para os meus colegas, para quem queira, além de colegas de trabalho, para a população no geral, eu falo para você que você está de parabéns, mesmo por essa iniciativa. E que Deus te abençoe. Com certeza você vai me ver no teu curso. Amém. Eu agradeço demais, né? E, assim, é um propósito que eu tenho na minha vida, né? Eu fiz um juramento, que é para proteger a população a qualquer custo, mesmo que com o sacrifício da minha vida, né? Então, eu acho que, assim, a gente nasce, Deus coloca isso aí, esse propósito para cada militar, né? Então, a gente não escolhe ser militar, a gente é escolhido, né? Então, Deus colocou esse propósito na minha vida, que é para eu salvar vidas, e aí eu penso que eu tenho que salvar a vida de todas as formas possíveis. Não só com a minha farda, mas também eu posso salvar a vida das pessoas com o meu conhecimento. Da mesma forma que vários alunos meus já me mandam mensagem e falam, meu, consegui salvar um familiar, é Uhum. gratificante. Você não tem Sim, missão melhor, né? Não tem mensagem sim. melhor para nós do que ver que um aluno nosso conseguiu salvar a vida de alguém e outra, aí você vê a felicidade do cara. Aí você fala, meu, a minha missão está sendo cumprida com sucesso. E para nós isso aí é gratificante, é extremamente gratificante. Gente, aqui é,
No meu tá escrito família. E a família vem bem a calhar nisso aqui. A gente está preparado, ter o máximo de conhecimento possível. Porque a família não é só nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, é quem está do nosso lado, é um amigo, é quem trabalha conosco. A gente vive em família, né? Então, mais uma vez, Diego, eu quero te agradecer. E mais uma vez pedir para que Deus continue abençoando os teus caminhos. E é a sua academia que seja um sucesso. Ela vai ser um sucesso, porque já é um sucesso. O fato de você, do que você se propôs a fazer, já é um sucesso. Obrigado, eu agradeço demais, agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouquinho sobre o APH Tático, sobre a nossa academia, né, sobre a Tactical Academy. E assim, quem quiser, quem tiver interesse, entre em contato com a gente. Né, a gente Pode está falar lá lá na de, câmera, a lá gente na está central. a gente está de portas abertas aí para quem tiver interesse em realizar o curso, em conhecer a academia. Fala, meu, eu não sei o que é, mas eu quero conhecer. Vem conhecer, marca lá com a gente no Instagram, né? O nosso Instagram é @tacticalacademy.cop, tacticalacademy.cop, ou no nosso WhatsApp, que é o 11 93901 4128. Manda uma mensagem, vem conhecer. Pô, estou com dúvida, né? Pergunta. A gente não liga de responder, a gente está lá para isso, justamente para poder mostrar para vocês a importância e o valor que é esse tipo de conhecimento, não só para você, mas para sua família, para o seu dia a dia. Não importa se você é policial, se você não é, se você é civil, a gente sabe que o mundo hoje está conturbado e a gente tem que se preparar, certo? A gente tem que estar preparado. E não dá para deixar acontecer as coisas para depois correr atrás aí de se preparar. É melhor se prevenir do que depois remediar. É isso aí. Gente, mais uma vez, obrigada a todos vocês. E o contato dele vai estar aí no o Instagram e o telefone, vai estar aí no vídeo para vocês. Mais uma vez, obrigada, Diego. Eu que agradeço.